Yeah. E aí, galerinha, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Dasley falando. E estamos aí em nossa 7ª semana de estudos não presenciais e quero convidar vocês para que possamos aí dar continuidade aos nossos estudos não presenciais, lembrando que aqui a área do saber é matemática, no nível de ensino, 7º ano do ensino fundamental, certo, galerinha? Lembrando que na semana anterior nós estudamos sobre os números racionais, tanto estudamos aí a aplicação dos mesmos em tarefas do cotidiano, em afazeres do cotidiano, como também podemos ver aí alguns aspectos matemáticos relacionados aos mesmos. Isto é, nós vimos aí a questão da representação deles na reta numerada, vimos também aí alguns aspectos relacionados ao módulo e ao oposto dos números racionais e também podemos ver aí a questão da comparação entre eles. Certo, galerinha? Lembrando que estamos trabalhando em parceria e não somente eu, mas o professor Davi Fraga também abordou aí com vocês sobre esses tópicos que acabei de mencionar acerca desses números. E nesta aula de hoje, neste vídeo encontro não presencial desta semana, estaremos aí abordando sobre outro tópico de suma importância no que diz respeito à compreensão dos números racionais, que é a questão das operações com os números racionais. Certo, galerinha? Em particular, estaremos falando aí sobre adição e subtração de números racionais. Então, se liguem aí, né, a cada detalhe, porque cada detalhe é de suma importância para o tópico seguinte. Certo, galerinha? Então, vamos juntos aí nessa. Pois bem, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos não presenciais, queremos aqui falar, como acabei de mencionar, sobre adição e subtração de números racionais. E quando nós falamos nessas duas operações de forma simultânea, podemos denominar que o que está sendo feito nada mais é do que a adição algébrica de números racionais. Palavra que aparece aí, algébrica, se dá justamente pelo fato de que quando nós relacionamos uma operação com a sua operação oposta, ou seja, com a sua operação inversa, então nós podemos falar aí que estamos maximizando as ideias específicas para aquela operação ou aquela operação oposta a qual nós tomamos inicialmente. Isso porque nós fazemos aí uma mistura entre operação e a sua oposta e a sua inversa. Então, quando nós fazemos essa mistura entre as duas operações, a operação tomada como ponto de partida e a sua operação oposta, a operação que desfaz aquilo que a operação inicial faz, então nós podemos falar em termos algébricos. Então, tenham isso em mente. Lá em números inteiros, também essa mesma ideia é a que prevalece. A adição algébrica entre números inteiros é justamente quando nós temos aí a adição e subtração analisadas de um mesmo ponto de vista, certo, pessoal? É claro que cada uma com as suas particularidades, porém, em um contexto mais abrangente, podemos fazer essa análise aí geral das duas. E o que eu acabei de falar aí sobre números inteiros é de suma importância. Por quê? Porque, na verdade, para nós somarmos ou subtrairmos dois ou mais números racionais, conforme o professor aí, sentado, está explicando para nós, é necessário usarmos todos os conhecimentos já adquiridos
Adquiridos sobre o quê, professor? Sobre os números naturais, aqueles primeiros que estudamos lá na época dos nossos estudos primários, sobre as frações, sobre os números decimais, que inclusive sobre os números decimais nós vimos no início desse ano nos nossos estudos presenciais, lá com respeito aos nossos estudos diagnósticos, e também sobre os números inteiros, certo, pessoal? Então, na verdade, operar com números racionais nada mais é do que tomarmos todos os pré-requisitos que já temos aí de números e suas respectivas operações. Então, eu estou falando justamente o quê? Os conhecimentos que eu tinha adquirido sobre adição e subtração de frações, de números decimais, de números naturais e de números inteiros, agora eu junto isso tudo para entender como operar com números racionais, certo, pessoal? Então, é importante, a partir daqui, se vocês possuem alguma lacuna em alguma dessas operações com algum desses números específicos, principalmente aí o caso de frações e números decimais, é necessário vocês darem uma parada, uma respirada, certo? Retornarem a esses números e podem contar conosco nesse sentido, de poder tirar dúvidas, fazer indicações aí de materiais complementares, para que vocês possam assim ter uma boa base nesses números aí que eu mencionei, para que possamos assim dar continuidade, certo, galerinha? Porque isso aqui é tipo quem assiste anime, sabe que, por exemplo, lá em um anime chamado Dragon Ball Z, né, vocês tinham o quê? Que para que aquela pessoa avançasse de nível de poder, era necessário que ele levasse em consideração tudo que ele já tinha treinado, todas as experiências dele com aquelas fases anteriores, para que assim, aprimorando a coisa e levando em conta tudo que ele já tinha de bagagem, de experiência lá, de níveis de poder, ele pudesse avançar. Então aqui não é diferente, certo? Quem assiste lá o anime vai saber o que é que eu estou falando, certo, pessoal? Que esse avançar se dá justamente levando em conta a nossa base anterior, certo, galerinha? Então vamos lá. Pois bem, pessoal, vamos aí trabalhar sobre adição algébrica dos números racionais. Inicialmente, vamos começar pelos denominadores, certo, galera? Então, vamos começar aí pela questão dos denominadores. E, em particular, vamos começar pelo fato de termos frações com o mesmo denominador. Lembrando que também precisamos levar em consideração os nossos conhecimentos de operações de adição e subtração com os números inteiros, certo, galera? Então, dadas duas ou mais frações com denominadores iguais, somamos ou subtraímos os numeradores e iremos conservar os denominadores. Perceberam, pessoal? O segredo, se é que eu posso falar em termos de segredo, é esse daí. Se eu tiver frações com o mesmo denominador, então a ideia é não mexer com esse denominador, e sim conservá-lo e operar somente com os numeradores. E aí lembrando que essa operação ela pode ser de soma e subtração. E não somente isto, mas também levará em consideração os nossos conhecimentos sobre números inteiros, certo, pessoal? Então vamos aí a um exemplo. E aí eu vou colocar aqui para vocês a seguinte operação: mais um terço, certo, galera? Então tem uma fração aí mais um terço. Então temos aí, né, pessoal, mais um terço, e vou colocar aí mais, entre parênteses, menos 2 terços, certo, pessoal? Então percebam que temos aí justamente a situação apresentada inicialmente, ou seja, denominadores iguais, 3 e 3. Então, pelo que foi falado acima, nós simplesmente iremos somar ou subtrair apenas os numeradores. Só que percebam que agora, em se tratando de números racionais, e em particular esses números englobarem os números inteiros, percebam agora que nós temos que levar em consideração as regras de operações e sinais
que aprendemos lá em números inteiros, certo, galera? E aí nós temos o quê? Que todas as vezes que temos parênteses nas operações com os números inteiros, por isso que eu disse a vocês inicialmente que isso é importante, primeiro iremos trabalhar na eliminação desses parênteses e sinais em excesso. Então, observe que o primeiro parêntese, e isso a regra é lá de números inteiros, e passa para os números racionais, antes dele não aparece nenhum sinal, percebe? Não tem nenhum sinal aí. Então, simplesmente eu posso eliminar esses primeiros parênteses e conservar o que aparece em seu interior, ou seja, mais um terço, certo, pessoal? Já no caso do segundo parênteses, não, porque percebam que aparece um sinal mais aí. Perceberam? Então, neste caso, eu tenho duas formas de olhar, conforme estudamos lá em números inteiros. Ou eu posso olhar por aquela questão de se o sinal que aparecer antes for positivo, eu simplesmente conservo o que aparece no interior. Ou eu posso também já aplicar aquela regrinha de sinais que nós vimos em multiplicação de números inteiros. Mais por menos resulta em quê? Isso resulta em menos, então eu vou ter menos quem? E aí eu conservo o que aparece dentro do parênteses, menos 2 terços. E agora sim, pessoal, percebam que eu tenho aí frações com denominadores iguais. Então, pelo que vimos aí, iremos simplesmente conservar o denominador e trabalhar apenas com os numeradores. Só que observe que nesse caso, cada numerador ele tem um sinal associado a ele. Então, esses sinais eles vão ser meio que atraídos aos numeradores respectivos. Ou seja, esses sinais vão parar agora no numerador, certo? Então, eu vou ter mais 1 no numerador e também vou ter aí menos 2, certo, pessoal? E essa operação é aquela operação que nós já vimos lá em números inteiros, certo, pessoal? Eu devo 2 e pago 1, qual vai ser minha situação? Isso, eu vou continuar devendo, só que devendo menos, devendo 1, certo, pessoal? Em outras palavras, todas as vezes que os sinais em números inteiros e em particular nas operações de adição e subtração forem diferentes, eu conservo o sinal daquele que é o maior sem sinal, ou seja, sem sinal 2 é maior do que 1. Então eu conservo o sinal dele, ou seja, negativo, e diminuo os valores sem sinais e diminuo na ordem maior deles e menor deles, ou seja, 2 menos 1, 1. Então vou ter como resposta a fração negativa 1 terço, ou seja, menos 1 terço, certo, pessoal? Então, dessa maneira é que nós aí iremos operar com números racionais, certo, pessoal? E aí vamos a mais outro exemplo desse tipo de operação. Vamos supor que eu tenha agora menos 3 quartos e vou aí subtrair, né, menos 1 quarto, certo, pessoal? Então, percebam aí que neste caso, novamente, eu tenho que eliminar esses parênteses primeiro. No caso do primeiro aí eu só faço conservar, já que não aparece nenhum sinal antes do primeiro parênteses. E no caso do segundo parênteses eu aplico a regra de sinais, para fazer a eliminação. Menos por menos fica o quê? Isso, mais, e agora sim eu conservo o que aparece no interior dos parênteses, ou seja, mais 1 quarto. Denominadores iguais, pelo que acabamos de ver, conservamos o denominador e fazemos as operações com os numeradores. Eu arrasto o sinal de menos para o numerador 3 e arrasto o sinal de mais para o numerador 1, certo, pessoal? E fico aí com a operação com números inteiros, menos 3 mais 1. Se eu devo 3 e pago 1, vou ficar o quê? Isso, devendo 2, certo? Então, menos 2 quartos, que inclusive se vocês quiserem dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo aí por 2, que é aquela coisa do simplificar uma fração, né? Não é que seja obrigatório isso, certo, pessoal? Isso aí vai depender muito da situação. Eu vou fazer só para recordar, né? Eu posso dividir ambos por 2, então eu vou ficar aí no numerador com menos 1, né? E
denominador 2, né? Menos 1 meio. Lembrando que esse menos aí, tanto ele pode aparecer no numerador, como pode aparecer no traço da fração, como também pode aparecer no denominador, certo, pessoal? Eu tenho 3 posições possíveis para uma fração negativa e o seu respectivo sinal negativo. Ele pode aparecer somente no numerador, pode aparecer no meio e no denominador. No fundo, representam a mesma ideia, o mesmo número, certo, pessoal? E por fim, eu vou colocar aí uma outra fração, né? Menos 1/10 e menos mais 1/10, certo, pessoal? Então, percebam que nesse caso aí, né, eu só vou ter parênteses no segundo termo. O primeiro eu não tenho. Então, como eu não tenho, eu simplesmente posso conservar já tranquilamente a minha primeira fração. Já na segunda fração, de novo aplicando a regra de sinais, menos por mais, isso, menos 1/10. E percebam que nesse caso eu vou ter 1/10 menos 1/10, essa é tranquila, né? Ou seja, eu vou ter aí 1 menos 1, ou seja, 0 no numerador, e conservo o denominador, ou seja, conservo 10. Só que percebam que eu, nesta situação, vou obter justamente essa fração, 0/10. E como toda fração é uma divisão, então eu posso dividir isso aqui, 0 dividido por 10, que vai dar simplesmente 0, ou seja, simplesmente um número inteiro, certo, galerinha? Então, estes exemplos aí são exemplos de frações com denominadores iguais. Temos menos 3/4, menos 7/6, menos 3/6. Há muitas maneiras de fazer isso, mas o que imediatamente me chama a atenção é que esses dois últimos números têm um 6 no denominador. Então, vou começar com eles. Vou considerar como menos 7/6, menos 3/6. Se tem menos 7/6, menos 3/6, isso será igual a menos 7 menos 3/6. Obviamente, tem esse menos 3/4 na frente, que iremos somar com o número que obtiver. Portanto, esses são os dois termos que estou somando. Menos 7 menos 3 são menos 10. Ele é menos 10/6. Depois vou ter que somar com menos 3/4. Menos 3/4. Meu problema é encontrar um denominador comum. Vou escrever para que eles tenham um tamanho similar. Preciso encontrar um denominador comum. Qual é o menor número, que é um múltiplo de 4 e 6? Acho que já perceberam que é 12. Dá para relacionar os múltiplos de 4, ou usar a fatoração de primos desses dois números. E qual é o menor número que tem todos os fatores primos desses dois? Então, precisam de 2, 2 e de 1, 2 e 1, 3. Se tiver 2, 2 e 1, 3, é 4 vezes 3, que é 12. Vamos reescrever como algo sobre 12 mais algo sobre 12. Para que o denominador passe de 4 para 12, a gente teve que multiplicar por 3, portanto, vamos multiplicar nosso numerador por 3 também. Se multiplicar menos 3 por 3, teremos menos 9. E para que o denominador passe de 6 para 12, tivemos que multiplicar por 2. Vamos multiplicar nosso numerador por 2 também, para não mudar o valor da fração. Então, vai ser menos 20. Agora dá para somar. Nosso denominador comum é 12, então será menos 9 mais menos 20, ou dá para escrever como menos 20, sobre 12, que é igual a, olha o rufar dos tambores, isto é menos 29 sobre 12. 29 é um número primo, de modo que ele não terá nenhum fator comum com o 12, a não ser 1. Conseguimos simplificar ao máximo. Fui!